Havendo o quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da primeira reunião ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Márcio Drevek para que faça a leitura do artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvindo o Ministério Público. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópias das atas da 15ª e 16ª reunião extraordinária de 2013 foi enviada a todos e desta forma eu coloco em discussão única as referidas atas. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação as atas da 15ª e 16ª reunião extraordinárias e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as duas referidas atas. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 117, 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente encaminhamos em apenso os projetos de lei números 153, 154 e 155, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Ofício 004/2014, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei números 156, 157 e 158, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Projeto de lei 153/14, do Executivo Municipal, denomina Anfiteatro Cecília Turek Hickel. Projeto de lei 154/14, do Executivo Municipal, denomina Telecentro Milton Aldo Neppel. Projeto de lei 155/14, denomina Sala Multiuso João Bento da Luz. Projeto de lei 156/14, dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São Bento do Sul e Presbes a partir de 1º de janeiro de 2014. Projeto de lei número 157/14, autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 158/14, do Executivo Municipal, estabelece no âmbito do município de São Bento do Sul sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. Ofício 118/2013, do GAPRI, veto ao projeto de lei do Legislativo número 39. Ofício número 2 de 2014 do GAPRI, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação 52 de 2014, encaminhamos, conforme solicitado, cópias em anexo dos documentos recebidos do Departamento de Controle Interno. Atenciosamente, Arildo Gesser, prefeito em exercício. Ofício 004/2013 da FMD, balancete mensal, novembro de 2013. Encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de novembro de 2013. Na oportunidade, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Respeitosamente, José Hermínio Grem, presidente da Fundação Municipal de Desportos. Ofício número 218/2013, ao vereador César Augusto Acosta de Godoy, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Através desse, encaminhamos o balancete desta Fundação Cultural, referente ao mês de novembro de 2013. Cordialmente, Braulio Hanchel, presidente da Fundação Cultural. Ofício número 13/2014, do SAMAI de São Bento do Sul. Envio o balancete mensal. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o balancete de verificação mensal referente ao mês de novembro de 2013 dessa autarquia. Respeitosamente, Osmar Telma. Projeto de lei número 51/14, do Legislativo Municipal, autor Fernando Malon, declara de utilidade pública o Willis Clube de São Bento.
Matérias recebidas. A moção número 82/13, Fernando Malon, ao secretário do Estado de Desenvolvimento Regional, Wellington Bielek, solicitando providências para a reconstrução do muro da escola Professor Carlos Iper Sobrinho, do bairro Centenário, nesse município. A moção número 83/2014, César Augusto Acorce de Godoy, moção de repúdio ao Departamento de Infraestrutura de Infra por forçar policiais a realizar atividades diversas de suas funções naturais, realizando trabalhos e serviços que são de obrigação do Estado catarinense. Moção número 84/14, César Augusto Acorce de Godoy, moção de aplausos ao senhor Joanir Naitsky e senhor Rudinei Lopes de Abreu pelo comprometimento nas buscas de melhorias para a sociedade de São Bento do Sul e região. Moção número 14, César Augusto Acorce de Godoy, moção de aplausos ao 4º Grupo de Polícia Militar Rodoviária de Campo Alegre pela dedicação e comprometimento na busca de melhorias, buscando de todas as formas as melhorias na malha viária. Moção número 86/14, Márcio Drevik, ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia ao SAMAI, para que se crie um programa de incentivo ao consumidor oferecendo descontos ao usuário que consuma menos de 5 metros cúbicos. Moção número 87/14, de Mar Geraldo Salomão, moção de aplauso à Associação de Moradores do Bairro Mato Preto pela iniciativa em realizar protestos relacionados à falta de manutenção da rodovia dos móveis, SC 418, demonstrando cidadania e preocupação com a segurança dos motoristas. Moção número 88/14, Edmar Geraldo Salomão, moção de aplauso à Polícia Militar Rodoviária pela iniciativa em amenizar os efeitos da falta de manutenção na rodovia SC 418, cobrindo os buracos mais críticos que oferecem risco aos motoristas, demonstrando cidadania e preocupação com as estradas catarinenses. Moção número 89/14, Edmar Geraldo Salomão, moção de apelo à Diretoria das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, solicitando melhorias na qualidade de impressão e a ampliação das letras fonte na parte interna das faturas de energia elétrica encaminhadas mensalmente aos consumidores. Requerimento número 60/14, César Augusto Acorce de Godoy, aos ilustríssimos vereadores desta Casa de Leis, requerendo realização de audiência pública para tratar de assunto referente à eleição para diretores nas escolas municipais em São Bento do Sul. Requerimento número 61, Claudiomar Votroba, ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Educação, solicitando a instalação de um parquinho infantil no CEIM Vera Lúcia Drechler Kitzberger, na Vila União. Requerimento número 62/13, de Mar Geraldo Salomão, ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a ampliação da camada asfáltica na rua André Pscheit, no bairro 25 de Julho. A aplicação, de camada asfáltica na rua André Pscheit, no bairro 25 de Julho. Requerimento número 63/14, de Mar Geraldo Salomão, ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a aplicação de camada asfáltica na rua Juruá, no bairro Progresso. Requerimento número 64/13, César Augusto Acorce de Godoy, aos ilustríssimos vereadores desta Casa de Leis, requerendo realização de audiência pública para tratar de assunto referente ao trânsito de veículos no município de São Bento do Sul. Indicação número 537/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando patrulhamento e ensaibramento da rua Josefina Kuroski, no bairro Serra Alta. Indicação número 538/14, Márcio Drevik, sugerindo a pavimentação na rua José Adam Hintz, no bairro Brasília. Indicação número 539/14, Claudiomar Votroba, solicitando a manutenção corretiva do asfalto na rodovia Prefeito Engelberto Eschler, SC 280, em frente ao acesso da Escola de Educação Básica Frederico Fendrich, no bairro Serra Alta. Indicação número 540/14, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaibramento nas ruas Afonso Gertler, Concílio de Oliveira, Jorge Schreiner e Amando Kister, no loteamento Munique, no bairro Serra Alta. Indicação número 541/14, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaibramento das ruas Carlos Gertler, Edni Yanisel Schink, Afonso Gruber e Travessa Orandina Pinto Ribeiro de Souza, no bairro Serra Alta. Indicação número 542/14, Claudiomar Votroba, ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a desobstrução da rede de tubulação na estrada Dona Francisca, próximo ao número 4055, no bairro Bela Aliança. Indicação número
543/14, César Augusto Acorte de Godoy, solicitando o patrulhamento e ensabramento das ruas Luiz Hilgenstiller, no bairro Colonial, e Otto Resler, no bairro Serra Alta. Indicação número 544/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a continuidade da aplicação da camada asfáltica em toda a extensão da rua Teresa Conrad, no bairro Oxford. Indicação número 545/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando o desentupimento das bocas de lobos e serviços de roçada nos passeios da rua João Kim, no centro. Indicação número 546/14, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, solicitando a aplicação de tubulação, ensaibramento e demais melhorias na rua Carlos Klinger, no bairro Serra Alta. Indicação número 547/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando serviços de patrulhamento e ensaibramento na rua Gertrudes Bolt, no bairro Serra Alta. Indicação número 548/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando o fechamento de buracos com uso de asfalto na rua João Malinowski, no bairro Brasília. Indicação número 549/14, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, solicitando a revitalização completa das vias de tráfego dos passeios e das ciclovias nas ruas Augusto Wunderwald e Antônio Kiesemodel. Indicação número 550/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando serviços de patrulhamento e ensaibramento na rua João Bachmann, no bairro Mato Preto. Indicação número 551/14, Lírio Volpe, propondo a liberação do veterinário da Secretaria para a coleta de sangue de equinos para exames de anemia e GTA. Indicação número 552/14, César Augusto Acorte de Godoy, sugerindo a criação do Programa de Parceria para a Qualificação Profissional Universitário. Ofício número 2504 de 2013, SCC, DIAL-GEAP. Senhor Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência por ordem do Senhor Governador do Estado para encaminhar a anexa manifestação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional de Mafra, em resposta à moção 53/2013, de autoria dos vereadores desta Casa Legislativa, por meio da qual esclareceu que a Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul exerce gestão plena da saúde, assumindo e definindo seus serviços. Assim, é certo de que a proposição ora delineada muito favorecerá o interesse público, que é o objetivo maior pelo qual estamos todos engajados. Conto com a sua costumeira compreensão, Nelson Antônio Serpa, secretário de Estado da Casa Civil. São Bento do Sul, 16 de dezembro de 2013. A Câmara Municipal de São Bento do Sul, em atenção ao ofício 47/2013, de autoria do vereador mirim Alisson Gomes da Costa, o qual refere-se à indicação 80/2013, que solicita passe livre para os alunos de família de baixa renda da rede pública de ensino de São Bento do Sul, segue a manifestação. Cordialmente, Nivaldo Estebel e companhia, assina Mauro Schroeder, sócio-gerente. A Câmara Municipal de São Bento do Sul, atendendo ofício 369/2013, indicação 375/2013, de autoria do vereador Geraldo Weiermann, o qual solicita intervalo de 5 minutos para a saída dos ônibus do terminal central, segue a manifestação. Cordialmente, Nivaldo Estebel, assina Mauro Schroeder, sócio-gerente. A Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, atenção do senhor presidente, referente solicitação. Pelo presente, vimos muito respeitosamente solicitar a este órgão público a possibilidade de cessão temporária das bandeiras nacional, estadual e municipal entre os dias 16 e 16 de fevereiro próximo vindouro. Tal solicitação deve-se ao fato de estarmos realizando no Autódromo Municipal de nossa cidade a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo 2014. E, para tanto, esses pavilhões fazem-se necessários para compor a abertura oficial do evento. Certo de sermos atendidos, São Bento Motor Clube, Leomar José Fendrich Júnior, presidente. Ofício número 01 de 2014, do JCI de São Bento do Sul. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos os documentos necessários para fazer a renovação de regularidade de entidade pública da JCI de São Bento do Sul, conforme prevê a Lei 2.571, de 25 de maio de 2010.
Anexos os documentos necessários. Respeitosamente, Luísa da Silva, presidente. Passando para a ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 153, 154, 155, 156, 157 e 158 do Executivo, bem como o número 51 do Legislativo. Para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho o veto ao projeto legislativo número 39. Para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento, encaminho os balancetes de novembro da Fundação Municipal de Desportos, Fundação Cultural e do SAMAI, bem como a prestação de contas da JCI. Eu suspendo a sessão para análise de matérias. Retomando os trabalhos, coloco em discussão única a moção de número 82, de autoria do vereador Fernando Malon. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção visa, se eles não sabem, vão ficar sabendo, esse muro do colégio Carlos Iber Sobrinho foi demolido no passado por questões de segurança, antes que acontecesse alguma catástrofe lá. Os entulhos estão todos lá ainda, quer dizer, foi demolido o muro, mas os entulhos estão lá. O colégio Carlos Iber Sobrinho, há alguns anos atrás, sofreu um incêndio criminoso. Nós sabemos que hoje o Carlos Iber Sobrinho é modelo em nível estadual. As instalações, a dinâmica que eles estão imprimindo naquele colégio, por conta do nosso pessoal aqui de São Bento, os profissionais, diretores, professores e tudo tal. E agora o Estado derruba o muro, porque tinha que derrubar, mas não constrói de novo. Então nós estamos pedindo que o secretário regional dê início a essas obras de reconstrução, porque lá aquele colégio, para não acontecer o que aconteceu há alguns anos atrás, em que pessoas, não se sabe, eu não sei dizer quem foi que causou os incêndios, mas enfim, mas que pessoas estranhas não fiquem circulando lá nos horários que não tem ninguém, para não acontecer coisas piores. Por isso a gente está fazendo essa moção, a gente pede apoio de Vossa Excelência. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Fernando Malon e dizer que realmente a sua preocupação é uma preocupação de todos, porque nós sabemos que lá já foi problemático aquilo lá, e agora com a derrubada desse muro, pode ter certeza que novos problemas poderão surgir no decorrer. Nós temos a professora Adriana aí, que conhece bem a situação lá. Com a construção desse muro, os problemas acabaram sendo solucionados que existiam lá anterior à construção desse muro. Com a derrubada desse muro, os problemas voltarão a acontecer lá, nós temos certeza disso aí. Então é muito bem colocado e vamos torcer para que o governo do Estado pelo menos faça essa obra aí no município de São Bento do Sul, que assim toda a região norte será contemplada com a construção desse muro. Muito obrigado. Continua a discussão, vereador Fernando Malon. Apenas complementando, senhor presidente, isso não é apenas uma observação de um vereador, né? Mas sim, isso é um pleito dos pais dos alunos que estão pedindo o reinício dessa obra, que não, claro, sempre tem os seus custos, mas a verdade é que aquele colégio, que já sofreu tanto e hoje é tão bonito, tão bem arrumado, não sofre de esses problemas. Obrigado. Em discussão, ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção número 82, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovada a moção número 82. Em discussão única, a moção de número 83, de minha autoria, e para sustentar, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Ede. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy para a discussão da moção número 83, de janeiro de 2014. Com a palavra o vereador autor César Godoy. Senhores vereadores, senhor presidente, eu fiz essa moção de repúdio ao DEINFRA. Eu não gosto muito desse tipo de moção, porque ela é forte, ela é pesada. Eu acho que tiveram poucas ano passado de repúdio. Uma delas foi ainda por um deputado Aguiar, por conta da situação e tudo mais. Eu fiz ao DEINFRA porque foi forçado. Policiais rodoviários estaduais para fazer o trabalho do governo do estado é uma vergonha.
Porque eu digo forçar porque os policiais não foram lá porque gostam de tapar buraco no sol, na chuva. Eles foram, de certa forma, forçados. Nós fizemos no início do ano passado algumas discussões sobre a estrada Dona Francisca e ainda desafiei o vereador Fernando Malon a dizer se ele já tinha visto por mais de 20 dias aquela placa 100 mortes no posto rodoviário. Não se vê, e muito pelas condições precárias da estrada, da rodovia. O vereador Tício também me lembro que fez pedidos ao Estado nesse sentido. E o Estado é tão negligente, é tão ruim, que forçou policiais a fazer o trabalho deles. É um negócio absurdo. É um negócio assim que salta aos olhos. E isso foi notícia no Jornal A Notícia, na Gazeta, no Tribuna, em todos os outros, no Folha do Norte, dado absurdo. Então, eu estou querendo repudiar a falta de ação do governo do Estado, pelo DEINFRA, de cometer uma falta de vergonha dessa e lembrar mais uma vez ao governo do Estado que São Bento do Sul e a região norte, sim, eles existem. Obrigado, vereador. Continua a discussão, a moção, com a palavra o vereador Fernando Malon. Presidente, senhores vereadores, a situação é tão absurda que no final, pelo dia 21, quando eu desci para as férias, não, 29, eu estava, digamos assim, guiando um carro que vinha atrás de mim, uma pessoa conhecida minha, mas que não tem tanto conhecimento da estrada. E eu vinha na frente para que essa pessoa tomasse cuidado com os buracos que estavam. Não eram panelas, eram crateras. Aquilo, se um carro normal pegasse, ia ser os danos materiais evidentes, podendo dar algum risco. A situação é muito grave. Vi depois, nos jornais, essa vergonha de policiais rodoviários tendo que ficar fazendo tapar os buracos. Hoje eu vim de volta, hoje de manhã, e vi todos tapados e tudo e tal, mas vai ser uma rodovia dos móveis 2 se não cuidar. Lá em Piraberaba mesmo, tapavam tudo, mas a gente vê, é óbvio, a gente vê onde estão as emendas. E essa rodovia, se não for cuidada, vai ser uma rodovia dos móveis 2. Mato, hoje estavam capinando, na Dona Francisca, estavam capinando. Mas eu passei por uma daquelas curvas bem fechadas, mato está muito alto, está complicado, o governo do Estado está sendo negligente na conservação das nossas rodovias. Vereador Godoy tem toda a razão. Obrigado. Continua em discussão a moção? Ninguém querendo se manifestar, eu também gostaria de fazer uma colocação em relação a essa moção do vereador César Godoy e dizer que se os senhores pegarem a pauta, os senhores vão ver que tem uma moção idêntica à do vereador César Godoy, a de número 88. Aproveitando o gancho, com a anuência do presidente dessa casa, o vereador César Godoy, nós faremos uma só para enviarmos, então, ao governo do Estado, porque aí a minha perde o sentido, ou a dele perde. As duas moções são idênticas. A 88... Vereador Ed, só pela ordem, perdão, nós estamos discutindo o repúdio, não o cumprimento. Não sei se o senhor percebeu, tá depois... Bom. A questão de ordem de Vossa Excelência é aplauso. Tudo bem. Né? Mas o assunto é praticamente... E é inteiramente justa a polícia. Mas o de repúdio é a falta de... Tá, vamos deixar então, deixamos ela entrar em discussão também. Tá, continua em discussão a moção do vereador César Godoy. Ninguém mais, o vereador, com a palavra, o vereador Dr. Tirso. Senhor presidente, senhores vereadores, só deixar aqui a nossa manifestação de apoio a essa moção e dizer ainda mais, acho que essa moção teria que ser encaminhada a quase todos os governantes do país, né? Porque nós vemos hoje o país sem infraestrutura, um país sem estrada, um país sem porto, um país sem governo, a violência comendo solta, e não se faz nada. Não se faz nada. Então essa moção deveria ser entregue a quase todos os governantes do país, para que realmente começassem a tomar punho no seu governo e realmente levassem a sério que eles estão lá para servir o povo e não para fazer só política e não realizar aquilo que deve ser realizado. Mas o governo do Estado tem se mostrado inoperante e inútil para a nossa região. E mais do que justo fazer essa moção e mostrar toda a nossa indignação com relação ao que vem acontecendo. Obrigado. Continua em discussão. Eu também gostaria de colocar, então, que tem uma moção idêntica aí, depois vai entrar na ordem
do dia na sequência, mas eu queria colocar de que quem devia ter vergonha de ver os policiais rodoviários tampando buraco é o próprio governo do Estado. Ele que devia se envergonhar disso que está acontecendo aí, mandar a polícia tampar buraco de estrada quando existem órgãos competentes dentro da Secretaria de Infraestrutura, do DINFRA, lá, porque isso aí até nós, como cidadão catarinense, até nos sentimos envergonhados em ver o policiamento fazendo operação tapa-buraco aí na rodovia aí para evitar acidentes. Quero cumprimentar o vereador César Godoy e dizer que estamos de pleno acordo com a sua moção e não tem repúdio. Quando é repúdio mesmo. Eu apresentei uma aqui, os senhores sabem a qual, e essa aqui também eu acho que é isso. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco com a palavra o vereador, autor da moção, vereador César Godoy. Só caso seja da vontade, pergunto já para não criar desgaste, se os 10 vereadores quiserem subscrever junto comigo essa, são todos bem-vindos a assinar. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 83, de 23 de janeiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 83. Em discussão única, a moção número 84, de 23 de janeiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy, moção de reconhecimento. Em discussão, com a palavra o vereador César Godoy. Senhores vereadores, essa moção de reconhecimento é ligada a esse fato, mas é para outros dois cidadãos, agora me atrapalhei, cidadãos, perdão, o senhor Joanir Naitsky e o senhor Rudinei Lopes de Abreu. Os dois organizaram a paralisação no Mato Preto. Alguns vereadores estiveram lá, o vereador Márcio, o Votrobo, o Pete, o Edi, me lembro lá, se eu não estou esquecendo alguém me perdoe, mas eles organizaram isso de forma muito competente, sem qualquer interesse escuso, não pelo menos desses dois, sem qualquer interesse escuso ou político, partidário, mas sim de tentar chamar atenção para o governo do Estado. E funcionou, tanto que o governo do Estado, ao saber das manifestações que ali viriam, organizou aquela operação tapa-buraco, resolveu um pouco, mas por que foi tão rápido? Porque sabiam das manifestações. E segundo ouviu-se falar, e também é lugar comum saber disso, é que manifestação pública em ano de eleição é a pior coisa do mundo, né? Então, o governo tentou mexer com isso. Eu só queria reconhecer o trabalho dos dois, que, com bastante desprendimento e vontade, organizaram um evento que conseguiu chamar a atenção do governo do Estado. Então, eu peço o apoio dos senhores vereadores para que reconheçam o trabalho daqueles dois. Continua em discussão a moção número 84. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 84, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única, a moção número 85, de 27 de janeiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Está em discussão. Com a palavra, o vereador César Godoy. É uma moção de reconhecimento. Senhores vereadores, essa moção de reconhecimento é a que vai ao encontro do vereador Edi. Nós estamos, eu já lhe franquei a palavra, evidentemente, reconhecendo os trabalhos dos policiais rodoviários estaduais que, mostrando total e completo desprendimento, fizeram uma atividade completamente alheia às suas funções, e nós queríamos, a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, representando o povo de São Bento do Sul, reconhecer o trabalho daqueles policiais que fizeram isso tudo. Então, acredito que por uma questão de justiça, eu não sabia da moção do vereador Edi, também acabei protocolando em data posterior a dele. Vamos subscrever juntos e, evidentemente, caso queiram, também da mesma forma, os 10 vereadores podem subscrever. Vereador Edi, era isso que eu tinha para contribuir. Continua em discussão a moção. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 85, de autoria do vereador César Godoy, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 85, de 27 de janeiro de 2014, moção de reconhecimento de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única, a moção número 86/2013, de autoria do vereador Márcio Drevek. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir o apoio dos senhores na aprovação dessa moção, vendo de encontro com o que a comunidade realmente
tem visto as dificuldades com o fornecimento de água. Eu acho que teria que ser criado um programa de incentivo para as pessoas que fizessem uma economia no consumo, que hoje, com uma taxa mínima é de 10 metros cúbicos, paga o valor que corresponde àquela taxa, independentemente se faz economia ou não. Então, a gente vem fazer uma sugestão para que existisse um incentivo para quem gastasse talvez até 5 metros cúbicos e tivesse uma taxa no valor proporcional ou algum tipo de desconto. A gente sabe que isso quem tem que elaborar é o executivo, mas alguma coisa precisa ser feita nessa situação aí. Que a economia da água, com certeza, é uma coisa muito importante, que pelo custo que ela tem, muitas vezes as pessoas não olham muito no que está pagando. Um exemplo também que a gente sabe nesses verões, no verão agora, tem muita gente que tem aquelas piscinas em casa para criançada e acaba tendo um consumo maior. Então, ali pode ser feito um tratamento da água que ela vai durar muito mais tempo, mas se for criado uma nova taxa, uma nova modalidade de cobrança, com certeza vai estender mais longe o fornecimento que existe hoje, a estação de captação que tem lá no Vermelho hoje, se ela for dragada também, vai melhorar bastante o armazenamento de água que tem lá. Então, por isso que eu peço apoio dos senhores para nós aprovar essa moção. Obrigado, presidente. Continua a discussão da moção. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ser favorável à moção do vereador Márcio Drevik, mas no seguinte sentido, que isso seja para... Eu não estou dizendo que é para fazer, até porque depende de estudos, que eles analisem isso. Seja uma sugestão e que eles analisem e vejam da possibilidade. Pode ser que não seja possível, né? Mas que seja uma opção, que analisem, vejam. Se achar que não é possível, então não é possível. Tal. Se for possível, tudo bem. Nesse sentido que eu sou favorável à moção. Obrigado. Continua a discussão da moção. Eu também gostaria de fazer uma colocação em relação a essa moção, mas com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com o que o vereador Fernando Malon disse, né, no que diz respeito à necessidade de se fazer estudos especificamente sobre a viabilidade dessa situação, mas eu concordo com o vereador Márcio Drevik quando diz que é necessário que se criem incentivos, que se criem modalidades de facilitação ou então de incentivo à economia. Eu não consigo lembrar em que cidade que está oferecendo desconto de 20% na taxa, de 30% na taxa, para quem conseguir economizar 20% da sua média. Então, talvez seria uma outra alternativa. Se o indivíduo, né, já abaixo desses 10 metros cúbicos, que são o limite máximo, o limite mínimo, se ele conseguir, ou mesmo todos os consumidores conseguirem economizar, especialmente nessas épocas de racionamento, 20% sobre aquilo que tem sido a sua média, que também ganhem algum incentivo, que possam ganhar um incentivo. Então, estudos nesse sentido, ou no que propõe o vereador Márcio Drevik, ou então outra alternativa para incentivar, como, por exemplo, esse desconto para quem economizar, e aí vai na direção daquilo que o vereador Fernando Malon disse. Obviamente que temos que embasar em estudos essa situação, temos que estudar muito bem a situação, só que a situação é urgente, né? Nós não sabemos como é que vai se comportar a nossa captação, não sabemos como é que a nossa rede vai conseguir ser abastecida, e historicamente o inverno é o período em que nós temos mais restrições, né, com relação ao abastecimento de água, e não o verão. Consequentemente, tudo aquilo que nós fizermos vai ter reflexos na captação lá na frente. Então, que não se demore também nesses estudos a ponto de se delongar um tempo excessivo que não venha surtir o efeito necessário. Permite uma parte, vereador, até sobre a sua manifestação. Obrigado. Conversando final do ano passado, com o presidente do SAMAI, Osmar Telma, existem estudos e agora sim deve ser colocado, claro, isso depende de licenças ambientais, recursos e tudo, mas a moeda da vez, digamos assim, agora do SAMAI, é uma nova captação. A do Rio Vermelho está chegando ao seu limite, né, de se buscar uma nova captação. Eu só quis colocar esse parênteses para ver da preocupação que há. No verão existe um consumo maior, no inverno existe uma estiagem maior. Mas aliás, isso já vem sendo feito estudos
há muito tempo, da época do Silvio Dreve, da minha época, do prefeito Magno, e, na verdade, isso tudo é sempre capitaneado, não é nem pelo prefeito da vez, é pelos técnicos do SAMAI, que estão, governo após governo, se mantêm lá, e eles estão sempre alertando pela situação. Me parece que isso deve se tornar realidade, eu não digo esse ano, mas no ano que vem ou ainda no outro ano, mas porque é a moeda da vez, da hora, é essa nova forma de captação. Obrigado. Continua a discussão. Eu gostaria de fazer uma colocação em relação a essa moção número 86, de autoria do vereador Márcio Dreve, e dizer que, realmente, vereador Márcio, é muito interessante essa sua colocação aqui, bem como a colocação do Liberdade da Notícia, do jornalista Jair Sabino, que todo dia a gente ouve o programa e ele tem colocado, de que deveria haver uma taxa, não taxa, deveria ser paga pelo consumo que o usuário faz. Eu concordo plenamente com isso aí, porque não é justo que muitas vezes a pessoa não usa aquela taxa que o SAMAI cobra e ela é obrigada a pagar. Então, faz-se pelo consumo. Consumiu tanto, paga-se tanto. Eu acho que porque o SAMAI é autossuficiente, ela ganha bastante dinheiro, não precisa se preocupar, não é isso aí que são aquelas pessoas que menos gastam, que vão pagar uma taxa que eles nem usam aquela quantidade em relação a outra. Mas eu gostaria de dizer ao vereador Fernando Malon, como líder de governo, para que realmente sejam alertados todas as pessoas responsáveis pelo abastecimento de água em São Bento do Sul, para que esse problema não se torne igual ao problema das creches. Primeiro, depois está faltando lugar nas creches no município, aí vamos construir. Não, tem que ser feita a nova captação de água, seja lá de onde vem, enquanto essa aí está abastecendo o município, porque depois que de repente faltou água, aí vão fazer uma nova adutora ou qualquer coisa para trazer água para a cidade, então tem que começar a fazer isso aí conforme o Bacelis colocou. Isso quanto antes já tem que ser feito o estudo. Quando o prefeito Silvio Dreve fez, o manancial aqui do Pira abastecia a cidade normalmente, buscou-se água em Rio Vermelho, graças a essa iniciativa do então prefeito Silvio Dreve. O município não tem problemas da falta de água e nós não podemos deixar esse problema continuar. Mas eu concordo plenamente, vereador Márcio, com a sua moção e também acrescento ainda de que o SAMAI faça um estudo para fazer a cobrança daquilo que é consumido pelo usuário. Muito obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 86/2013, de autoria do vereador Márcio Dreve, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 86/2013. Eu transmito e devolvo os trabalhos desta mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. Coloco em discussão única a moção de número 87, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, senhor vereador. Essa é uma moção de aplauso à Associação de Moradores do Bairro Mato Preto, que, juntamente com o vereador presidente dessa casa, o vereador César Godoy, nós vamos tornar uma só e solicitamos também a todos os vereadores que queiram assinar a moção, nós fazemos questão de que seja assinada por todos os vereadores, porque nós sabemos que a preocupação é de todos os senhores também. Muito obrigado. Continua a discussão, ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção número 87, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam. Então, pois não. Então vamos, sem problema. Vai uma moção Para a Associação de Moradores, a autoria dos dois, com apoio dos demais. se todos assim quiserem. Isso vai ser também na 88. A 88 também. Está aprovada, então, a moção de número 87. Coloco em discussão única a moção de número 88, de autoria também do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, vereador. Essa é a moção idêntica à moção do vereador César Godoy, que até é bom que as moções e os requerimentos e o pensamento seja igual, porque aí nós podemos ver que a preocupação é uma preocupação de todos, não é de um só, não é individual e nada. Então, também, da mesma forma que a anterior, a gente pede para que seja feita em conjunto com os demais vereadores. Muito obrigado, presidente. Discussão única, moção número 89, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir ao nosso secretário
ao Márcio para que coloque no Data Show uma cópia daquilo que a Celesc distribui hoje para o consumidor. O grande problema é que, no nosso conhecer, e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30 e 31, ele não... Se os senhores pegarem, aqui está o tamanho máximo, isso aqui. Qualquer cidadão que pegar uma fatura dessa aqui, um boleto desse aqui, ele não vai saber o que está escrito. Ele não sabe o que está escrito, ele não sabe o que está pagando, ele não sabe o que está comprando, ele não sabe nada. Esta é uma fatura que está, o aumento máximo, mas se vocês olharem lá embaixo, bem lá embaixo, vocês vão ver. Ela está toda borrada, ninguém sabe o que está... O camarada não sabe se está, o que ele está pagando aí, o que ele está comprando, o que ele está sendo taxado aí, ninguém sabe o que é. Então a gente fez uma moção de apelo às centrais elétricas de Santa Catarina, para que ela mude a qualidade. Eu não sei se esse serviço é terceirizado ou não, mas eu sei que todo cidadão que nós temos recebido muitas reclamações, porque a única coisa que está bem legível é o valor de quanto o cidadão vai pagar. Esse está legível, esse está bem, está em negrito, bem bonitinho. Mas não mais o que ele consome, se ele tem alguma assinatura, se ele paga alguma coisa, ninguém sabe o que é. Então eu pediria aos senhores vereadores que nos apoiassem nessa moção para que nós enviássemos à Celesc para que ela tome uma providência em relação a isso aí, que esse é um direito do consumidor, é um direito do cidadão, não só aqui de São Bento, Santa Catarina, é um direito do cidadão brasileiro, de acordo com o artigo 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado. Continua em discussão. O vereador Fernando Malon. Eu não estou nem conseguindo ver o código de barra aí, é isso que eu estava tentando ver. Vê se passa um pouquinho mais baixo. Né? Fica até difícil de pagar isso no banco. Se for pelo código de barra. Não sei se tem, em algum lugar deve ter um código de barra. Hã? Ah, esse deve... é automático. Mas se vier um código de barra borrado desse jeito, não passa da máquina. Né? E aí o que é para ser fácil fica mais difícil. Então eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Coloco em votação a moção número 89, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovada a moção no 89. Em discussão única, o requerimento de número 60. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em discussão única o requerimento de audiência pública número 60, de autoria do vereador César Godoy, o qual eu concedo a palavra. Senhores vereadores, o vereador Votroba não subscreve aqui comigo, mas é idealizador também da iniciativa de promovermos uma audiência pública para discussão de eleições para diretores nas escolas municipais em São Bento do Sul. Esse é um assunto recorrente desde, sei lá, acredito, março, abril do ano passado, está sendo discutido tanto nas ruas como nas redes sociais. O vereador Votroba fez uma visita à Prefeitura de Blumenau no ano passado com o assessor de imprensa Aristeu Cachumboski e trouxeram as impressões deles de lá. Eu acompanhei alguns momentos das eleições para diretor de escola, nas escolas de Florianópolis, e viu quão proveitoso e de sucesso é o modelo lá, e acredito que está na hora de, pelo menos, discutirmos o assunto em São Bento do Sul. Há muitos pontos negativos, positivos, tem gente que é terminantemente contra, tem gente que é extremamente favorável. Eu acho que aqui é o lugar para se discutir e dirimir as dúvidas, e por isso proponho e peço a aprovação dos senhores vereadores o documento de requerimento de audiência pública meu, e quero deixar claro do vereador Votroba também, para a discussão das eleições para diretores nas escolas de São Bento do Sul. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 60 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de audiência pública número 60, de autoria do vereador César Godoy. Eu devolvo os trabalhos desta mesa diretora ao vereador César Godoy. Em discussão única, o requerimento de número 61, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Tem a palavra. Senhor presidente e demais vereadores, essa solicitação é da instalação de um parquinho infantil no CEIM Vera Lúcia Drexler Kitzenberg, na Vila União. Então a gente sabe aí que está próximo aí, no mês de fevereiro aí já inicia. Então a gente
está pedindo aí a instalação de um parquinho. Então, o que acontece? Que a creche recém foi inaugurada e agora as crianças estão sentindo falta de um parquinho lá e sabe que as crianças gostaria de estar brincando nesse parquinho. Então, a gente pede o apoio de todos os vereadores aí, realmente, para que o executivo tome conhecimento e que seja instalado um parquinho lá. Obrigado. Continua em discussão requerimento número 61. E ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o referido requerimento, solicitando os que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 61. Em discussão única o requerimento número 62, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, poderia ter até ser indicações aqui, mas a gente fez um requerimento solicitando ao prefeito para que, junto com a sua equipe, a Secretaria de Obras, para que proceda lá o asfalto da rua André Pichait, no bairro 25 de Julho. Essa rua, precisa tomar conhecimento, ali onde o Nagel tem aquela fabriquetazinha dele entrando à esquerda, é uma rua muito acentuada, de bastante dificuldade o pessoal sair lá de baixo. E o pessoal, através do projeto Nossa Rua, Minha Rua, não sei qual é o nome que a prefeitura está dando, poderia ser feito lá. Então, por causa disso, nós pedimos o apoio de todos os senhores a esse requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão? Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento número 62, solicitando os que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Em discussão única o requerimento número 63, também de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos esse requerimento atendendo uma solicitação dos moradores da rua Juruá, lá no bairro Progresso, porque já foram feitos 3 baixo-assinados. Já encontram na prefeitura e já vem de muito tempo. A rua Juruá, lá e existe adesão de 100% lá. Nós sabemos que a prefeitura está contratando já a empresa para fazer esse tipo de trabalho, então colocar-se dentro das prioridades da rua Juruá lá, para atender os moradores que vão pagar integralmente aquele asfaltamento que lá será futuramente feito. Muito obrigado. Coloco em discussão o requerimento número 63. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o referido requerimento, solicitando os vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 63. Em discussão única o requerimento de número 64. E para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu coloco em discussão o requerimento número 64 e concedo a palavra ao vereador autor do requerimento. Obrigado, senhor vereador. Senhores vereadores, eu solicito a realização de audiência pública para a discussão e buscar medidas efetivas para a resolução dos problemas do trânsito de veículos no município de São Bento do Sul. Já foi amplamente debatido em 2013 que nossa cidade precisa de um plano, precisa de uma estratégia eficaz, eficiente, que realmente ocorra para a diminuição do trânsito, da forma que ele vem acontecendo. Eu fiz uma reunião 3 semanas atrás, o Rafael, não sei se está aí para me ajudar, há 3 semanas atrás com o Arno, o novo diretor do DETRU, para tentar proibir o trânsito pesados nas vias centrais do município em determinados horários. E ele ficou de passar para mim uma relação de ruas que o DETRU entende por correto, porque o Departamento de Trânsito é o órgão mais adequado do município, se eu estiver errado alguém me corrija, para dizer que ruas se entende mais adequadas por se fechar, vamos chamar assim, ao trânsito pesado. E a reunião ocorreu numa quinta-feira, há 3 semanas atrás, mais ou menos. Ele se comprometeu comigo em passar essa relação na segunda-feira seguinte. Já se fazem 3 semanas e até hoje estou esperando. Aí fica complicado. Aí eu trago um projeto aqui com as ruas que eu entendo por correto, porque o DETRU não quer participar, e vão dizer que eu não entendo nada de trânsito. Então, o que eu faço? Se o órgão de trânsito não quer participar do processo, eu não sei o que fazer. Eu fico realmente, vereador Ed, eu fico um pouco amarrado.
Até porque, eu sei que a memória de todos aqui é muito boa, eu fiz um requerimento de informação no final do ano passado, e agora veja só como é que as coisas não funcionam. Perguntando na subida da Dom Pedro, ali na região, qual era o número de multas aplicada para quem descumpria a regra de transitar com caminhão. Aí foi dito, César, nenhuma multa porque não existe lei. Aí eu apresentei o projeto, chamei o Arno e tudo mais, e disse, César, já tem um decreto. Falei, por que você não me disse isso no pedido de informação? Porque eu tinha acabado de começar na pasta. Pois é, mas daí... o que eu tenho que fazer daí? Eu não sei. Eu peço para quem tem que me dizer, não diz. Eu vi o sinal ali de um jornalista, não vou mencionar porque não precisa, é o terceiro já da pasta. O que é que tem que fazer? Eu pergunto para o da pasta, não sabe. Eu peço ajuda, não ajuda. O que é que tem que fazer? Se alguém puder me ajudar. Ou melhor, aí eu descobri o que tem que fazer. Tem que pedir audiência pública, porque daí, se não participar, pelo menos está bem divulgado o que eu tentei. E a audiência pública é uma obrigação do vereador, eu acredito que com isso nós vamos tentar fazer alguma coisa de concreto, porque já foi provado, e mais do que comprovado, que ficar alterando só, pintando faixa que era branca por amarela, ou proibindo o estacionamento em 50 metros da via, não adianta nada. Tem que efetivar uma medida rigorosa e que realmente funcione. Por isso tudo, com essa indignação, eu realmente fico indignado, porque, me desculpa o termo que eu vou usar, agora ficar fazendo vereador de palhaço não funciona. Diga que não vai mandar e está resolvido, não me deixe esperando tanto tempo. E eu liguei atrás, liguei novamente, isso aí não se faz, não se faz. Fico chateado, aborrecido, porque sei do grande trabalho que essa pessoa faz ao frentidão de trabalho. Então, diante disso tudo, eu peço o apoio dos senhores vereadores para que me apoiem na realização, na busca de uma audiência pública para discutir tão importante assunto para a cidade. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Fernando Malon. Eu concordo com Vossa Excelência, senhor presidente Godoy. Mas nós temos que pensar nessa audiência pública já diversos pontos programados. Por exemplo, nós temos que ver quais são as alternativas. A questão de locais proibidos para trânsito pesado. Há pouco, quando eu cheguei aqui, desculpe, hoje à tarde, às 2 horas da tarde, quando eu vim para Poços dos Vereadores Mirins, uma baita de uma carreta de fora, passando no centro da cidade, no horário bancário, atravancando tudo. Eu sempre fui, mesmo quando era prefeito, sempre fui contrário a carretas andando no anel central da cidade e nas adjacências. Então, isso são diversos pontos que nós temos que provocar a discussão, para ver o que pode ser feito, se vale a pena proibir, se não vale. Em que horários, que critérios, essas coisas todas. Os senhores se recordam que no ano passado eu entrei com eu acho que era uma moção, indicação não foi porque nós discutimos, para que se reativasse a comissão de trânsito. E a comissão de trânsito, formada por segmentos representativos, uma cabeça pensa uma coisa, 20 cabeças, 30 cabeças pensam, sempre tem alguém que pode dar uma contribuição. E na minha época, quando eu era prefeito, a comissão de trânsito funcionava muito bem, porque existiam sugestões de gente que entendia da coisa, que entendia de ruas, táxis, transporte coletivo, polícia civil, bombeiros, comércio, sindicatos, e eles funcionavam, as mudanças que foram feitas no anel central, que daí, Vossa Excelência se lembram, a entrada de São Bento era pelo correio. Hoje ninguém nem mais lembra disso, que foi mudado para entrar pela Marechal Deodoro. Isso tudo não foi da cabeça de uma pessoa, de um diretor ou de um prefeito, foi de uma comissão. E eu não vi essa comissão ser ativada. Eu acho que a prefeitura, sou líder do governo, mas eu acho que a prefeitura está deixando de usar um instrumento eficientíssimo para a discussão do trânsito. Porque, inclusive, chegava na época, vereador vinha pedir lombada eletrônica, vinha pedir isso e aquilo. Eu mandava para a comissão de trânsito, eles que analisem. Porque o vereador também, muitas vezes, é movido pela pressão da comunidade que quer. A comissão que decida, se a comissão achar que a solicitação do vereador é correta, então vamos fazer. Se achar que não é, pronto, não se faz e está resolvido. E o vereador nem podia, digamos assim, questionar muito. Por quê? Porque foi uma comissão. Então são pontos que devem ser levantados. Eu concordo com a audiência pública, vereador Godoy.
mas já a gente discutir previamente alguns pontos para nós jogarmos para a discussão. Obrigado. Continua a discussão com a palavra, vereador autor, vereador César Godoy. Eu concordo plenamente, vereador. Não, perdão, se o senhor quiser conceder os demais. Eu concordo plenamente. Nós temos que buscar entendimento, porque não é a minha área, buscar entendimento do que é para chegar aqui e discutirmos com o mínimo de conhecimento. Mas daí se busca o conhecimento, se busca o diálogo e não tem, vira um monólogo. Aí não, é por isso que eu fico indignado. Daí vai a prefeitura e diz que não quer aproximação do César Godoy porque eu não sou de confiança, que eu falo uma coisa e faço outra. Ah, faça meu favor. Faça meu favor. É isso que eu estou buscando. É isso que eu chamo de parceria. E eu vou aproveitar, já que eu estou dentro dessa palavra, e dizer o seguinte: quando se quer aproximação com o governo, não se quer aproximação, eu quero meia dúzia de cargo, em troca eu voto tudo. A aproximação que eu quero é essa, é poder sentar e ter retorno. É poder sentar, aí pergunta o prefeito: Godoy, o que você quer? Eu quero que me responda o que eu pergunto. Aí eu faço um requerimento de informação perguntando quem leva a multa e me diz em 2 linhas: ninguém. Aí eu vou fazer a lei. Não faça, tem lei. Se estão me perguntando o que eu quero, é isso que eu quero um pouco mais de respeito com os vereadores, não só essa ladainha. E aí eu digo: prefeito, quero me aproximar. Aí vão para o jornal e diz: não vai, ele não é de confiança. O prefeito precisa bem mais da Câmara do que a Câmara do prefeito. Então, que se tem um pouco mais de respeito, que se responda. Eu estou buscando esse entendimento, Fernando Malon, vereador, justamente para tentar fazer uma audiência pública de sucesso. Quem sou eu para pegar e organizar uma audiência pública sem o DETRU? Ninguém. Era isso, vereador. Continua a discussão com a palavra, vereador Márcio Dreven. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo o vereador César Godoy pela iniciativa. Com certeza, o trânsito é um assunto muito interessante para todo mundo. Tem muitas medidas e ações que têm que ser colocadas em prática. Passando 1 ano e pouco já de governo, a gente sabe que foi feito pedidos de informação com relação ao acesso norte, coisa assim, que também tem a ver com o trânsito, mas é respondido alguma coisa, outras coisas ficam muito no ar. Então, com certeza, essa audiência vai clarear muitas coisas. Muitas sugestões, com certeza, virão à tona, que possam ser colocadas em prática para melhorar a situação do trânsito e nós compartilharmos essas dificuldades e, realmente, as decisões têm que ser tomadas e atitudes também têm que ser colocadas em prática. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Tício Vladimir Himmelen. Senhores vereadores, senhor presidente, apoio a essa audiência pública, né? Acho que a gente deve discutir amplamente isso aqui, mas isso aí também vai em contra aquilo que a gente tem falado, né? Eu acho que nós precisamos de um planejamento, né? Nós temos que definir que modelo que nós vamos atuar no nosso município, o que a gente vai fazer com questão de estacionamentos, transporte público, ciclovias, bulevares, novos acessos. Isso requer Instituto de Planejamento, que é aquilo que a gente tem falado já desde sempre. Nós podemos pôr em planilhas modelos que nos fazem a programação daquilo que vai acontecer daqui 10, 20, 30, 40 anos. E situações pontuais, né, nós estamos merecendo uma discussão ampla com relação a esse planejamento e colocar em prática o Instituto de Planejamento dentro do nosso município. Existem vários modelos, a gente vai ter que definir qual deles é a melhor saída para a nossa situação. Eu vejo que é importante a audiência pública, total apoio a isso aí, mas quero deixar claro que eu acho que nós também precisamos do nosso Instituto de Planejamento Urbano, que sem isso aí nós não iremos andar, iremos só fazer movimentos e mudanças pontuais de acordo com a nossa necessidade, dar um engarrafamento aqui, vamos mudar a rua aqui, vamos mudar a rua ali, mas não buscamos aquilo que realmente nós precisamos, que são soluções para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim sucessivamente. Eu estava acompanhando nas férias, rua tal muda de sentido. Não estou dizendo que sou favorável ou contra. De quem partiu essa decisão? Que critérios técnicos que foram feitos para mudar? Partiu de uma cabeça? Essa cabeça é iluminada? Não é? No bom sentido, porque o vereador ele sempre coloca os iluminados lá, né, pejorativamente. Mas é uma pessoa que tem conhecimento disso? Foi buscado em engenharia de trânsito, alguma coisa assim para verificar? Foi buscado a opinião de mais gente que tem noção? Essas coisas a gente não sabe.
Pode ser que as mudanças de trânsito que ocorreram sejam boas, pode ser que sejam ruins, eu não sei, mas aí ficar na base do vamos experimentar fica um pouco mais complicado, eu concordo. Obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibera. Senhor presidente, senhores vereadores. Desculpe, doutor. Só para terminar. Por favor, por favor. É realmente buscar esse planejamento, né? Porque hoje a gente vê que nós estamos aqui também discutindo, já se falou em acessibilidade, já se falou em um monte de coisa, e nós estamos discutindo a cidade para os carros e não a cidade para o cidadão. Né? Eu acho que, tudo bem, eu acho que o carro, todo mundo tem que ter o carro, e assim sucessivamente, é o meio de transporte. Nós estamos usando o modelo americano, né? Que é a economia baseada em carro e combustível, isso aí. Só que, né, na verdade, a cidade ela é para as pessoas, é nós que temos que circular dentro delas e não se preocupar tanto só com o carro, porque nós temos vários meios de transporte, vários meios de se chegar aonde quer. Fora isso, nós temos exemplos de cidades em que o comércio, algumas lojas fecham alguns minutos, 10 minutos depois, 15 minutos depois, para que não haja o pico de saída de pessoas no mesmo horário. São várias coisas que pode se discutir, vários modelos alternativos que são fáceis de fazer e que a gente pode buscar isso de uma forma melhor através de um planejamento e aonde que a gente vai poder atuar. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibera. Senhor presidente, senhores vereadores, concordo basicamente com tudo que foi dito aqui e pelo que consigo verificar, a audiência pública que será feita e tem todo o apoio a fazer, até porque nós tivemos a experiência de audiências públicas no ano passado que foram de excelente participação e aí trouxeram ideias muito boas para a resolução de alguns problemas, mas ela vai nos apontar exatamente esse caminho. É necessário planejar, não adianta querer fazer coisas conforme dá na veneta, conforme dá na cabeça, conforme a gente sonha. Não, agora vamos pintar de amarelo, agora vamos pintar de branco, como alguém disse aqui agora há pouco. É fundamental que haja alguém que tenha aprofundamento técnico para fazer um estudo macro em São Bento do Sul para dizer, temos que caminhar nessa direção. E muitas vezes eu disse isso aqui, São Bento é uma cidade ainda pré-adolescente, tem muito para crescer. A gente não precisa usar os modelos daqueles que deram errado. Por exemplo, São Paulo deu muito errado. Hoje tem mais carro do que gente em São Paulo. Li hoje, se eu não me engano, no Facebook, dizendo o seguinte, uma frase que dizia o seguinte, uma cidade desenvolvida, ou a quantidade de desenvolvimento de uma cidade não se dá pelo fato de todos terem um carro, dos mais pobres terem um carro, terem acesso a comprar um carro, e sim que todos usem o transporte público. E ele seja ele seja eficiente, ele seja adequado, ele seja em condições de ser usado. Nós não estamos nessa realidade. Nós estamos numa realidade muito diferente disso. Mas essa audiência pública, eu tenho certeza que vai nos apontar justamente tudo isso que nós estamos discutindo. Precisamos parar de resolver as situações imediatas e imediatistas daquela situação, vamos trocar para cá e para lá, que precisam ser feitos, afinal de contas, vemos os problemas acontecendo, eles estão aparecendo aos nossos olhos, precisamos tomar atitudes, como, por exemplo, a solução que está se propondo ali na Rua das Neves, na 25 de julho, no sinaleiro ali, perto da Igreja Assembleia de Deus. Achei bem interessante aquela solução. Mas não é uma solução pontual e vai resolver por um tempo, depois não resolve mais. Precisamos parar de fazer ações para 2 anos, precisamos fazer ações para 20 anos. E ações para 20 anos requerem planejamento, não tem outra solução. Mas eu sou favorável à sua indicação, ao seu requerimento, presidente, e com certeza iremos fazer essa audiência pública, nem que seja para referendar a necessidade de se contratar alguém para fazer um planejamento adequado. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, novos vereadores, na verdade, falar em trânsito na nossa cidade é um tanto complicado. Eu, na verdade, vou votar a favor da audiência pública, mas digamos assim que um tanto vamos discutir o que do nosso trânsito, né? A nossa cidade, do jeito que vieram os carroceiros de Mafra ao centro, quem veio de Curupá ao centro, saíram para lá. A nossa cidade, eu venho dizendo já
aqui na Câmara há 12, por que não dizer, quase 20 anos, vem falando, enquanto que pensar em pequeno na cidade, eu falo isso hoje, pensar pequeno, que várias administrações, nosso ex-prefeito está aqui, sabe a qual eu sempre cobrei disso, enquanto que não se pensar, vereador Tirso, planejamento, eu quero dizer o seguinte, não adianta nós planejar, mudar a ruazinha para cá, para lá, vai continuar tudo igual, porque a nossa cidade hoje tem não sei quantos mil carros. A hora que se pensar grande, fazer o novo acesso do centro da cidade ao Trevo do Mato Preto, e lá construir o centro administrativo, aí está resolvido o problema. Toda a nossa cidade não precisa de agência pública, não precisa nada. A hora que se pensar em abrir uma rua lá do Fórum, do Monte Carlos, lá na Serra Alta, Carlos Rico, em 2 semanas abre-se a rua, lá está resolvido. Para Serra Alta não precisa sinaleiro, não precisa nada ali, sabe? É só questão assim, de pensar um pouco grande. Isso eu falo isso porque, como vereador, eu sempre lhes digo, e como político, que é uma vontade de ser vereador um dia de ver, e vou ver, se Deus quiser, essa nova via, com certeza indo a prefeitura para lá, e é um planejamento, Tirso, indo a prefeitura para lá, vai branco, vai cartório, vai para lá, vai resolver o problema na cidade. Nós temos sim, eu acho que junto com o nosso deputado, eu já pedi isso para o Mauro Mariano, um dia na reunião, nossa, agora numa brincadeira, qual eu fiz, ele veio pedir voto para nós, para delegar, para ele ser presidente do partido, isso é o meu preço, é uma emenda para nós fazer o novo acesso da nossa cidade, a qual vai resolver o problema de todos. Então, a audiência pública é válida, vai mexer um pouquinho aí, vamos fiscalizar, eu acho que tem que fiscalizar mais os caminhões, eu acho que tem carga e descarga, se nós percorrer a nossa cidade, tem, mas realmente eu acho que nós teríamos que pensar grande, e fazer, de repente, aí um barulho grande, e nós ir atrás de recursos de uma maneira ou outra, cobrar do nosso executivo, do nosso, aí do governo do Estado, que realmente faça, quem sabe a nossa sobra deste ano, presidente, a nossa sobra da nossa economia, nós pelo menos façamos o projeto do novo acesso da nossa cidade, a qual os 10 vereadores querem o novo acesso, vamos iniciar para os vereadores aqui o novo acesso da nossa cidade. Pode falar? Só uma parte aí, senhor vereador, presidente. Com relação à descentralização, a gente tem que pensar com bastante cuidado, porque nós temos exemplos de cidades onde ocorreu isso, e o centro ficou sucateado. O comércio foi para outras regiões e o centro realmente morreu. E hoje nós temos cidades que estão tentando revigorar o centro, porque justamente aconteceu isso. Foi tirada a descentralização, foi feita uma descentralização, então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Por isso que é importante o planejamento, para nos citar esses caminhos, porque senão a gente acaba piorando a situação. Sucateia o centro das cidades, como tem várias cidades que a gente anda, que o centro necessita de revitalização, porque o comércio saiu, os serviços saíram, em virtude de uma descentralização mal planejada, acabou destruindo com o principal centro, os centros comerciais das cidades. Então é importante lembrar desse item também, que vai falar através do planejamento também. Eu, fugindo até um pouquinho do assunto, do debate aqui, mas dizer que eu não concordo, porque daqui ao Trevo do Mato Preto são 4 quilômetros, se nós considerar que Rio Negrinho está emendando com São Bento, Campo Alegre com São Bento, então, se vocês analisar o que era a Avenida São Bento até outro dia, está fechada de casa. Se nós, a Avenida dos Imigrantes, os barracões que tem ali, então, na verdade, centraria mais o centro, mais administrativo, o centro comercial aqui. Mas, enfim, isso é um sonho meu, e eu não sou obrigado a dar esse desabafo, porque realmente, São Bento do Sul, o centro da cidade, só se nós fazer aéreo ou cavar por baixo, porque não tem outra coisa a fazer. Obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador José Hermínio Green. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu concordo até com o teu requerimento. É importantíssimo para o nosso município, mas concordo também com o Lírio que não adianta nós querer fazer uma mudança grande dentro da cidade se nós não temos para onde correr. Nós temos que abrir esse caminho para a saída de São Bento. Nós temos que sair. O hospital, hoje, nós não temos uma vaga para descarregar um paciente. Nós não temos uma vaga. Nós temos uma vaga para ambulância. Mas se o meu filho, se o meu neto, se um da minha família ficar doente, ou eu deixo na calçada o carro, ou arrisco levar uma multa.
Então, para ver como está difícil hoje se transitar em São Bento. Então, nós temos que fazer audiência pública para definir o que se faz do trânsito em São Bento. Está muito difícil. Né? Eu tenho o comércio centro, a gente vê que é difícil mesmo. Temos que fazer, mas tem que ser muito bem planejado para que não se mude dentro da cidade e amanhã, daqui 2, 3 anos, continue tudo na mesma coisa. Então, eu concordo, nós temos que planejar mesmo muito isso para 20, 30 anos. É a minha posição. Obrigado. Continua em discussão, eu concedo novamente a palavra ao vereador, autor do requerimento, vereador César Godoy. Senhores vereadores, eu só queria agradecer as manifestações. Eu percebi que quase todas as manifestações falavam, sou favorável. Apesar de tudo, sou favorável. Mas sou favorável. Dá a impressão que, eu não sei com que olhos viram a audiência pública, mas o objetivo é tentar sanar. Porque o vereador Lírio Volpe tem um entendimento de que muitas pessoas concordam com o Lírio Volpe. Outras, muitas, concordam com o posicionamento do Tício, que são completamente opostos. E eu creio que a audiência pública seja justamente não para resolver todos os problemas de São Bento do Sul, no que tange ao trânsito, mas para tentar clarear um pouco o que nós podemos fazer. Vamos buscar vias alternativas, vamos levar para descentralizar ou não. A audiência pública serve para isso. Não é demais lembrar, já que o vereador Pete lembrou, a audiência pública da discussão da unidade prisional aqui em São Bento, chegou com um monte de gente contra e saíram com outras que mudaram de ideia e ficaram a favor. Eu acredito que esse seja o objetivo da audiência pública, é chamar autoridades no assunto para discutir. Existe uma entidade de São Paulo que já se prontificou, e entendo a audiência pública, vim para cá para falar um pouquinho como é que funciona esse estudo. O que é levado em conta? Nós 10 aqui, eu acredito, posso estar errado, e se estiver, peço desculpa, que ninguém entende tanto de trânsito assim que possa falar como vai ser ou deixar de ser. E é para isso que precisamos da audiência pública, para discutir se o vereador, aonde o vereador Lírio está certo, aonde o vereador Tirso está certo, aonde o Green está certo, aonde eu estou, e tentar compilar isso, fazer alguma coisa que aconteça. O que não pode mais é pintar uma faixa de amarelo por uma de branco, ou sei lá, vice-versa, e sair comemorando, não resolve. É muito pouco, precisamos de mais. Obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão, eu vou fazer uma colocação em relação a tudo que foi falado aqui, e gostaria de dizer que, na minha opinião, não só a comissão de trânsito deve ser criada, como o Instituto de Planejamento, mas eu já coloquei diversas vezes aqui, de que chegou o momento e é a hora, nós temos que provocar, inclusive tem um projeto meu tramitando aí, começar a mexer no plano diretor. O plano diretor tem que ser mexido, porque a última ação que houve em cima de um plano diretor foi no ano de 2006, quando o vereador Fernando Malon governava o município de São Bento do Sul, e desde lá para cá ninguém mais mexeu no plano diretor. Todos esses problemas que estão surgindo são devido à falta de um planejamento, como o doutor Tirso colocou, e esses planejamentos podem ser colocados tudo dentro do plano diretor. Eu já lhe concedo a parte. Porque nós vamos ver que hoje o trânsito que está sendo discutido aqui, o requerimento para essa audiência pública, é muito importante, porque em 2006 se procurou dotar o município de São Bento do Sul de muitos automóveis. Hoje nós estamos com 50 mil automóveis e 80 mil habitantes. Então nós vamos ver que nós temos quase 1,5 por habitante, cada 1,5 habitante tem um automóvel em São Bento do Sul. Mas ninguém pensou no cidadão, como é que ele vai caminhar, como é que ele vai andar, ninguém pensou nisso. Então nós temos que mexer no plano diretor. O prefeito tem que provocar, tem que convocar arquitetos, engenheiros, para que o plano diretor seja mexido, porque ele não pode, mas São Bento não pode, mas está crescendo muito, e São Bento não pode ficar parado dependendo de cada 10 anos se mexer no plano diretor. Tem que ser feito um estudo muito bem feito, porque eu vou citar a questão da Marechal Deodoro lá. Por exemplo, outro dia eu coloquei que quem vem da Estrada Rio Negro, vem sentido Rua Henrique Schwartz, ele está lá naquele local, ele é jogado para o centro da cidade. Ele não tem como, lá na Rua Dom Pedro II ele não tem como. Então, por causa disso, o plano diretor, o estudo que será feito através dessa audiência pública aqui, será debatido, discutido, lá tem que fazer uma mão inglesa na Dom Pedro, para que essas pessoas possam se acessar ao terminal rodoviário. Olha, eu vou colocar um exemplo. A Rua Tertuliano Machado, que é uma rua ao lado do terminal rodoviário. Muito bem. Hoje o sentido dessa rua só sobe. Ele só sobe. Por que não se faz um estudo para que ela só desça? Que só desça. Por quê?
Porque nós estamos jogando o pessoal que vem pela Vence Calpa, jogando ele na Avenida Argolo. Por que nós estamos jogando ele junto com os ônibus, com todo mundo, quando ele poderia descer para lá? São questões que poderão ser estudadas aqui nessa Casa de Leis, através dessa audiência pública, que eu quero lhe cumprimentar, e todas as audiências que forem provocadas e convocadas nesse sentido, sempre vai ter o nosso apoio, pode ter certeza. Eu lhe concedo uma parte, vereador Fernando Malon. Só fazendo uma informação, esse ano está previsto uma revisão do plano diretor, né? Esse ano. O plano diretor, quando foi aprovado em 2006, já previa, depois de tantos anos, que é o ano de 2014, 8 anos depois, uma revisão do plano diretor. Nessa audiência pública, é indispensável o convite ao Concidade. É indispensável. Obrigado. Eu sou da opinião que todas as pessoas, conforme o requerimento do vereador Sérgio Godoy, estão convidados, já que diz que é uma audiência pública, todos estão convidados. Quem tiver interesse no desenvolvimento do município de São Bento do Sul vai participar dessa audiência. E nós estaremos aí junto participando. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de audiência pública número 64, de autoria do vereador César Godoy, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de audiência pública número 64. Eu devolvo os trabalhos desta mesa diretora ao vereador César Augusto Godoy. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final ao veto no projeto legislativo número 28 e 39. Faz os dois juntos já? Perdão, apenas o 28, vereador Pete. Comissão de Legislação e Justiça, reunida no dia de hoje, analisando o veto do Executivo Municipal ao projeto legislativo número 28, 2013, vem recomendar ao plenário a rejeição do veto. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, vereadores da comissão que assinaram favoráveis: Edmar Geraldo Salomão, favorável à rejeição do veto, Tirso Vladimir Himmelgen, e voto contrário ao parecer da comissão, vereador Fernando Malon. Coloco em discussão única o veto ao projeto legislativo número 39, número 28, 2013, e ninguém querendo se manifestar. Isso é do vereador, de autoria do vereador Tirso, que altera a lei número 1516, de 15 de março de 2006, e que cria cargos e estabelece normas para a contratação de pessoal para as equipes do Programa Saúde da Família, que passa a denominar de Estratégia de Saúde da Família, ESF, o anterior Programa de Saúde da Família, PSF, e da outras providências. Vereador Tirso, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, só para... A gente já conversou na sala de comissão, só visa, né, a derrubada do veto, no sentido de que nos foi conversado de que viria um projeto de lei já no início do ano para que tirasse todas as dúvidas com relação à origem do projeto e que esse projeto ficasse realmente dentro daquilo que o executivo almejaria. Mas não aconteceu nada disso, então a gente, como estamos terminando o nosso prazo, né, nós só temos que colocar isso em votação, a gente quer deixar aqui que realmente vamos voltar à derrubada desse veto, né, porque parece que o ano começou pior do que terminou o ano passado, né, então é mais ou menos só por causa disso aí. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos uma reunião hoje com o prefeito e eu questionei a respeito do envio do projeto do executivo para sanar a alegada inconstitucionalidade por vício de origem com relação ao projeto de autoria do vereador Tirso Himmelgen. E questionei até isso porque vi que foi mandado um projeto do executivo para sanar eventual inconstitucionalidade alegada com relação ao projeto do vereador Godoy. E concordo com o vereador Tirso e com os demais vereadores de que este projeto já era para ter vindo e não veio. E eu questionei o prefeito. E o prefeito me disse hoje que, então, ele estava fazendo os estudos ainda para mandar o projeto antes que houvesse a apreciação do veto. A apreciação do veto é hoje. E eu não tenho mais o que argumentar nesse sentido. Eu vou me manter pela manutenção do veto, mas
Sei que vai ser derrubado o veto, isso já está decidido, a maioria dos vereadores tem pela derrubada do veto, mas mesmo que fosse mantido o veto, eu ia insistir muito, porque isso foi conversado pelo prefeito e foi conversado comigo, porque esse projeto viria. Quer dizer, eu estou prometendo coisas pelos outros e aí fica complicado quando não se faz. Obrigado. Vereador Green. Senhor presidente, senhores vereadores, também vou me posicionar contra a derrubada por não conhecer o projeto. Porque até eu não pude conversar nem com o Tirso e nem com o prefeito a respeito, eu não estava no momento do projeto, mas eu acredito que é um projeto bom, mas eu preciso conhecer melhor para poder ir a favor ou contra. Então, hoje ainda me mantenho contrário à derrubada. Obrigado. Vereador Edi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, até na sala das comissões, em conversação com o líder de governo, o vereador Fernando Malon, colocava para ele que ele colocasse a opinião dele em relação, o parecer dele em relação ao veto, aos dois projetos que estão, primeiro esse, depois o outro que será discutido ainda na noite de hoje. Até porque a equipe técnica do prefeito, eu acho que está trocando as bolas lá. Entende? Lá eu acho que está um pouco de confusão, não sei se não estão se entendendo. O vereador César Godoy foi chamado à prefeitura com um projeto que ele entrou bem depois do projeto do doutor Tisson, e o dele já veio a resposta para cá, já veio um outro projeto dizendo que é de autoria do executivo, né, tirando o mérito talvez do vereador César Godoy, né? Não sei o que essa equipe técnica quis fazer com aquilo. E o projeto do doutor Tirso que nós estamos discutindo, que eu achei muito interessante e muito importante esse projeto, vereador Tirso. Eu disse já naquela ocasião, porque hoje a falta de médicos no município de São Bento do Sul, não só em São Bento, em diversos municípios, está acontecendo justamente pela falta de um projeto idêntico a esse que Vossa Excelência apresentou aqui, vereador doutor Tirso. Porque nós sabemos que muitos médicos não querem trabalhar na rede pública, na Secretaria de Saúde, porque é 40 horas semanais. E o projeto do doutor Tirso traz para 20 horas. Vai dar uma porção de médico aí querendo trabalhar na rede pública, porque 20 horas ele pode atender no consultório dele e 20 horas ele pode trabalhar na rede pública. Então eu achei muito interessante. O prefeito, a equipe do prefeito alegando vício de origem, dizendo que esse projeto não pode ser votado porque é inconstitucional. Vossa Excelência, se estivesse aumentando o número de médicos de 40 horas para 60 horas, eu vou entender que o senhor não poderia, que seria inconstitucional o projeto. Mas como há uma redução, eu acho que o projeto pode ser votado aqui nessa Casa de Leis. Por causa disso, eu vou votar a favor da derrubada do veto. Muito obrigado, vereador. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco em votação nominal o veto ao projeto legislativo número 28 e solicito aos vereadores que forem favoráveis pela manutenção do veto. Perdão, como é nominal, eu vou chamar vereador por vereador. É nominal, diz o regimento. A eleição é nominal, segundo o artigo 298, o inciso 4º do regimento interno, determina que o voto seja nominal. Então, se me permite, eu começo pelo vereador Edi. Vereador Edi, o senhor é favorável ou contrário ao veto? O senhor é contrário. Sou contrário ao veto. Não, vou seguir a ordem. Vereador Lírio Volpe, o senhor é favorável ou contrário ao veto? Favorável ao veto. Vereador Fernando Malon? Favorável, apesar de concordar com o mérito do projeto, sou favorável ao veto. Acho que eu estou sendo favorável ao veto apenas para que não fique um eventual vício de origem que poderia, lá na frente, alguém discutir isso judicialmente. Mas no mérito do projeto eu sou plenamente favorável. Mas em razão disso eu voto pela manutenção do veto. Vereador Ricardo Malinowski? Sou favorável. Vereador Márcio Drevik? Sou contrário ao veto. Vereador Tirso?
Contrário ao veto. Vereador Green. Sou favorável. Vereador Votroba. Contrário ao veto. Vereador Pete. Contrário ao veto. E eu me manifesto sendo contrário ao veto. Por 6 votos a 4, para que deixe claro, nesse tipo de eleição, nesse tipo de votação, o presidente da Câmara também tem voto. Dessa forma, por 6 votos a 4, está rejeitado o veto advindo do Poder Executivo Municipal. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final ao veto no projeto legislativo de número 39, que trata da punição a quem comete quaisquer tipos de maus tratos aos animais. Comissão de Legislação e Justiça, reunida no dia de hoje e analisando o veto do Executivo Municipal ao projeto legislativo 39 de 2013, vem recomendar ao plenário a rejeição do veto. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, que foram nessa direção Edmar Geraldo Salomão e Tirso Vladimir Himmelgen, e o voto contrário ao parecer da comissão do vereador Fernando Malon. Coloco em discussão única o veto ao projeto legislativo número 39. Vereador Fernando Malon, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o veto do senhor prefeito foi no sentido, da mesma forma que o projeto do vereador Tirso, por vício de origem. Vejo hoje, que deu entrada nesta Casa de Leis, um projeto de lei do Executivo, sobre o mesmo projeto, sobre a mesma matéria, para sanar essa eventual alegada inconstitucionalidade por vício de origem. Na discussão lá dentro, na sala de comissões, quando nós estávamos discutindo sobre o parecer dos vetos, o vereador Godoy se manifestou dizendo que o projeto do Executivo era maior porque já regulamentava, enquanto que o projeto do Legislativo, de origem do vereador Godoy, dizia para regulamentar depois. O do Executivo está regulamentando já. Quando eu li a mensagem do projeto de lei que deu entrada hoje, eu até pensei, opa, foi conversado com o vereador Godoy e dito, pelo menos estava na mensagem, na primeira sessão do Legislativo de 2014 será mandado o projeto, e foi. Aí eu pensei, bom, então está certo, o vereador Godoy concordou com isso, o Executivo mandou tal. Mas o que eu vi depois, não, foi justamente o contrário. E até o vereador Edi colocou agora que dá a impressão que foi feito para tirar o mérito do projeto do vereador Godoy. Quando, na verdade, o projeto de lei que deu entrada hoje menciona a iniciativa do vereador Godoy, enaltecendo a atitude, a atuação do vereador Godoy. O projeto de lei novo que entrou, segundo o prefeito, foi discutido inclusive com a APA. Por isso que eu vejo o seguinte, para evitar uma futura alegação de inconstitucionalidade de origem, manter-se o veto. O projeto já está nesta Casa de Lei, vai para as comissões agora, nós analisamos e, se for o caso, aprovamos. Até me causou certa surpresa, senhor presidente Godoy, quando o senhor disse lá dentro que vai até sugerir aos vereadores que votem contra. Pô, o projeto está mais completo até, porque já vem regulamentado. Foi o senhor que disse. Me permite uma parte? Pois não. Senhor vereador, não vamos começar 2014 como fomos no meio de 2013. O senhor distorce o que eu falo. Eu não disse isso. Não, o senhor está. Eu não disse que... Pensa comigo. Eu tenho um projeto que regulamenta a proteção dos animais. Vem um outro igualzinho com 3 palavras a mais. Para que nós vamos votar a favor, vereador? Dá impressão... Não, o que eu disse é que votaria contrário se esse fosse aprovado. Foi isso que eu disse, senhor vereador. Não, pois é. Tá, mas faz diferença. O veto vai ser derrubado, certo? Ponto, nós já sabemos disso. 6-4 vai ser derrubado. Mas tem outro projeto, ou seja, ele vai entrar em vigor. Ou vai ter um projeto executivo que vai ser colocado em discussão. Que já está regulamentando, explicitando, colocando ele em prática. Por que nós não aprovamos ele lá? Podemos até manter o veto. E essa lei de vossa lei vai entrar em vigor. Mas eu acho que nós podemos discutir o projeto lá depois e votar favorável, porque ele vai complementar.
Vereador Godoy, eu não quero brigar. Por Deus do céu, esse ano eu vim em paz. Né? Mas o que me deu a impressão é que Vossa Excelência está... É minha opinião. Vossa Excelência está com uma mágoa de alguma coisa, porque alguém disse que o senhor não é confiável. Me deu a impressão. E por isso que o senhor está meio que está com a ferida aberta. É minha opinião. Posso estar errado, tal. Mas, enfim, eu vou votar pela manutenção do veto, para que não se alegue. Eu votei a favor do projeto de Vossa Excelência. O projeto é bom? Lembra, esse projeto ficou o ano inteiro em discussão. E no começo estava ruim. E depois melhorou, resolveu tudo e tal. Votei a favor. Mas, e quando eu falo para evitar uma eventual ação lá na frente, vamos imaginar que o vereador Márcio Drevik, hipoteticamente, porque eu sei que não é disso, vai judiar de um animal. Aí vai receber uma punição. Aí vai na justiça. Esse projeto é inconstitucional. E daqui a pouco ganha. Se for votado o projeto executivo, não vai ter mais esse argumento. Enfim, são esse ponto. É por isso que eu vou votar pela manutenção do veto, não no mérito, porque o mérito é bom. Eu votei a favor do projeto do vereador Godoy, mas porque pode ser alegar lá na frente. Só por isso. O projeto de Vossa Excelência é bom, como o projeto do vereador Tirso é bom, e foi nesse sentido apenas. Obrigado. O senhor está presidindo? Está discutindo, não preciso passar a palavra, né? Me atrapalhei aqui, peço desculpas. Vereador Fernando Malon também, não quero brigar, não é o caso, mas eu prefiro, para evitar mal entendidos, esclarecer mal entendidos. Quanto ao que o senhor disse, Vossa Excelência disse que eu me pareço um pouco magoado, eu não sou aquele que fica magoado, eu falo mesmo, já falei o que eu penso. Esse negócio de me chamar de não confiável, não sou assim. Hoje minha família inteira está aqui hoje e eu preciso preservar, pelo menos na frente da minha família, a minha dignidade. E eu não admito que ninguém, e muito menos alguém de lá, me chame de não confiável. As palavras novamente me fogem. Eu não estou magoado. A palavra que eu estou é outra. Só que eu não posso falar aqui por uma questão de decoro. Eu acho muita falta de decência, muita falta de respeito falar o que fizeram. E digo mais agora, entrando no projeto em si. A diferença do meu projeto, para todos que nos assistem aqui, pela internet e pessoalmente, o meu e a prefeitura, é que o da prefeitura é malandro, o meu não é. Malandro. Porque engana. Até Vossa Excelência, que é vereador, ex-prefeito e advogado, foi enganado por isso. Eu vou dizer por quê, vou explicar por quê. O meu projeto de lei, senhores, tem 1,5 páginas. O da prefeitura tem 6 ou 7. Qualquer leigo que leia, ou, por exemplo, que não conheça a legislação, vai dizer, meu Deus, um projeto de 7 páginas é muito melhor que de 1,5. Vamos aprovar o de 7. Não. Lê do engano. O que o projeto de lei da prefeitura faz é trazer no bojo da sua composição a regulamentação de como se pune quem pratica maus tratos aos animais. O meu não diz isso. O meu diz o seguinte, o Poder Executivo regulamentará a aplicação da lei. O que é isso? A mesma coisa que está ali. Então, já que a prefeitura já regulamentou o projeto, o que tem que fazer? Em sendo aprovado o meu ou rejeitado o veto, nada mais do que via decreto, ou qualquer outro mecanismo que a prefeitura entenda por correto, usar o teor da própria lei que já apresentaram e usar como regulamentação da minha lei. E eu vejo que a forma que isso foi feita, e eu confio muito, eu confio cegamente no Dr. Vanderlei Gesser, assessor jurídico da Câmara. O parecer jurídico dele que consta no processo, acredite, com mais de 7 páginas, deve ser bom, tem 7 páginas, ele diz muito claramente, e eu concordo como agora advogado e não como vereador, que não tem vício nenhum. Não há vício nessa lei. Agora veja comigo, se eu como advogado e vereador entendo que não há vício, por que eu vou votar contra um projeto de lei meu? Qual é a razão? E eu quero dizer outra coisa, eu agradeço muito a equipe da prefeitura por ter enaltecido o meu nome na justificativa, mas não preciso disso. O que eu preciso é da coisa acontecendo. E o meu nome é enaltecido para uma reunião, a reunião foi chamada para isso, eu nunca, em tempo algum, disse que concordava com a lei, disse que ia levar para casa para poder estudar, estou lhe contando, né? Disse que ia estudar a lei e se concordasse, fazia isso. Sexta-feira eu liguei para o vice-prefeito Arildo Gesser e disse, vice-prefeito, é um entendimento que nós temos, qualquer problema, qualquer situação, vamos conversar com o vice, porque o prefeito tem mais outras atribuições, então o vice tem essa abertura também, não que o prefeito não tenha. E com o Pedro Ivo Diner, liguei para o vice do Gesser e disse, vice-prefeito,
Vou conversar com os vereadores da oposição para que derrubemos o veto. Portanto, ao meu ver, não há necessidade de se protocolar uma nova proposta. Digo isso porque a derrubada do veto não pode nem sempre deve ser vista como um ato de oposição cega. É um entendimento que eu tinha, conversei com meus pares, daqueles que fazem parte do mesmo grupo que eu, como oposição, digo, e disse, vice-prefeito, não há necessidade. Chegou hoje de manhã às 9 horas da Câmara, o projeto estava aqui. Eu avisei que não precisava, para quê? Sendo derrubado o veto, a lei dos animais vai entrar em vigor já, por assim dizer. Vai vir uma outra. Eu me retrato, não vou pedir que ninguém vote contra. Vamos discutir. Se a gente vê que precisa, vamos aprovar. Se não vê que não precisa, já que é bom, claro, já que é bom, só que eu não consigo entender como é que uma lei vai ser melhor de uma que foi proposta 2 semanas antes de duas. Mas se for melhor, vamos aprovar. Agora, o senhor, vereador Fernando Malon, e isso é um elogio, o senhor é habilidoso com as palavras. O senhor é. Quando o senhor diz que pareço que está com mágoa, amanhã eu sei qual que vai ser as manchetes dos jornais. Vereador Godoy, por raiva, vota contra. Não. Eu sei que não, mas, como eu disse, o senhor é habilidoso com as palavras. O senhor coloca aquilo que as pessoas às vezes querem ouvir. E é um elogio. Já vi tribunal do júri seu e admiro muito por isso. É um elogio. Então eu quero dizer a toda a imprensa que nos assiste, a todos que estão aqui, que eu voto e peço voto contra o veto no projeto com muita serenidade, com muita tranquilidade. Aqueles que eventualmente não confiam em mim na prefeitura, eles estão fazendo o nosso caminho para voltar à prefeitura muito mais fácil. Então quero que fiquem lá, quero que continuem lá, mais serenos do que eu. E se puderem, no momento oportuno, eu mando eles para o caminho que eles merecem ir. Aqui na Câmara jamais faria isso. Então, vereador Malon, não é mágoa. É um sentimento de frustração de você se colocar à disposição e ser chamado no outro dia de falta de confiança. Então eu queria esclarecer isso para pedir, com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem nenhuma dissimulação, que derrubem o veto do Executivo. Obrigado, senhores vereadores. Deixa eu falar. Vereador Ed, achei que o senhor estava conduzindo o costume. Eu quero só esclarecer de que, em questão de, como diz o vereador Fernando Malon lá na sala das comissões, o projeto dos bichinhos, nós vamos, este vereador vai votar, sou contra o veto, mas deixar claro o seguinte, a Câmara de Vereadores, ela tem, após a votação do projeto aqui, ela tem 5 dias para enviar ao Executivo. O Executivo tem 48 horas para sancionar o projeto. Sancionando e não sancionando em 48 horas, o presidente da Câmara sanciona o projeto e está aprovado o projeto. Então, era isso que eu queria deixar claro, para que é assim que funciona o projeto. São 5 dias para enviar ao prefeito, 48 horas para ele tomar uma decisão, e se ele não tomar a decisão, o presidente, em nome dessa casa, promulga o projeto e ele passa a ser aprovado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, também para justificar o posicionamento e levando em consideração aquilo que foi colocado como parecer do jurídico desta casa, que tem que levar em conta os interesses do Legislativo e não do Executivo, eu gostaria de fazer a leitura de uma pequena parte do parecer, que supostamente, o projeto supostamente viola a Constituição. É o que o jurídico da Prefeitura quis fazer entender. Mas, segundo o parecer da nossa casa, diz o seguinte: a regra constitucional tida por violada nas razões do veto não tem a extensão pretendida pelo chefe do Executivo, sob pena de inviabilização de qualquer iniciativa legislativa da Câmara dos Vereadores, pois de uma ou de outra forma haverá sempre, ou quase sempre, a necessidade de alguma atuação da administração, seja na regulamentação da lei ou na fiscalização do seu cumprimento. Ou seja, a Prefeitura alega que o vício constitucional a que incorre esta lei está no fato de que existe a necessidade de a Prefeitura tomar uma medida, fazer uma ação com relação à própria lei. Ação essa que é inerentemente do Executivo. Consequentemente, entendo não haver vício de origem, não haver inconstitucionalidade e, portanto, entendo não corrermos o risco
eventualmente, de haver alguém, tomado o exemplo do vereador Márcio Dreve, né? Então, alguém que seja um maltratador de animais e que se em base no fato de a lei ser inconstitucional e, portanto, não ser punido por isso. E com relação à regulamentação, a lei original ela joga para o Executivo a sua função. Regulamente uma lei geral que fala a respeito dos maus-tratos aos animais. Eu não vejo problema nenhum em aprovarmos essa lei, já votamos a aprovação, e, portanto, me mantenho firme no posicionamento de rejeitarmos o veto do prefeito Fernando Turic. Primeira parte, vereador. Pois não. Até a razão dessa parte que Vossa Excelência se manifestou sobre o parecer jurídico, eu, de certa forma, fico lá na frente, mais tranquilo. Estou entrando com um projeto de lei na próxima sessão que vai estabelecer algumas coisas que vão ter que ser feitas pelo Executivo nas suas atribuições que lhes são inerentes. E aí eu fico até mais tranquilo. Falei, bom, se os vereadores da oposição agora aprovam o projeto, derrubam o veto, não vão poder, lá na frente, argumentar alguma coisa do meu projeto. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, lá na frente eu vou estar mais tranquilo. Porque os vereadores de oposição não vão poder dizer, não, mas esse é inconstitucional. Eu fiquei numa dúvida no projeto do vereador Godoy, mas, de certa forma, é democrático, é a opinião de todo mundo, de cada um, votar favorável ou contra, mas eu estou mais tranquilo. E se for argumentado isso, eu vou lembrar do projeto dos bichinhos, né? Porque aí nós vamos usar o mesmo critério. Obrigado. Me dá uma parte, vereador Pete. Claro que sim. Eu até, na minha locução, eu acabei esquecendo de citar o nosso assessor jurídico, que, baseado em diversos julgados e pré-julgados de grandes juristas desse país também, e a atuação dele firme e decisiva na sua colocação. Fica aqui os cumprimentos desse vereador ao nosso assessor jurídico pelo parecer, pela constitucionalidade desse projeto, e pode ter certeza, Vanderlei, nós nos sentimos assim bastante protegidos no amparo da lei com esse parecer que Vossa Senhoria deu em relação ao projeto de autoria do vereador César Godoy. Muito obrigado pela parte do vereador Pete. Só para complementar e finalizar, dizer ao vereador Fernando Malon que, com relação ao seu projeto vindouro, no que diz respeito ao mérito da constitucionalidade ou não do projeto, cada projeto é um projeto. Se ele for similar a isso, obviamente que não nos colocaremos contrário, até para não termos duas palavras, né? Mas o mérito do projeto tem que ser discutido, né? Como sempre tem sido discutido. Se alguém pode discutir, e aí eu quero ver o critério que vai ser usado pelos assessores da prefeitura, se eles também vão utilizar o mesmo critério de vetar o seu projeto, uma vez que ele tem a mesma finalidade que o nosso aqui, ou que o vereador Godoy colocou. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco em votação nominal o veto ao projeto legislativo número 39, começando pela vereadora Ede. Vereador Ede, o senhor é favorável ao veto ou contrário ao veto? Eu sou contra o veto. Vereador Lírio Volpe. Favor ao veto. Fernando Malon. Favorável ao veto. Vereador Ricardo Malinowski. Favorável ao veto. Vereador Márcio Dreve. Sou contrário ao veto. Vereador Tirso. Vereador Green. Para não correr o risco do Márcio, eu sou a favor do veto. Contrário ao veto. Tá. Favor. Vereador Votroba. A favor ao veto. Contrário. Vereador Pete. Contrário ao veto. Também me manifesto contrário ao veto e por 6 votos a 4 está rejeitado o veto advindo do Executivo. Fazer uma questão de ordem? Pois não. Só mencionando que acho o projeto bom e parabenizo Vossa Excelência pela aprovação, como eu já tinha aprovado no mérito. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre, antes de mais nada, o calendário das sessões ordinárias do mês de fevereiro, nos dias 10, 17, 20, 24 e 27.
Senhores vereadores, existem 6 inscritos na palavra livre, nós temos... Não tem, porque nós suspendemos e eu comecei 7 minutos atrasado. Então nós temos aí 17 minutos. Por acaso, algum dos 6 deseja abrir mão do tempo? Eu abro mão. Vereador Lírio, vereador Fernando. Está escrito vereador Edi, Fernando Malon agora declinou, vereador Pete, Grem, eu e o Lírio. São 4 agora. Eu abro mão também. Vereador Pete. Então estão inscritos o Grem, eu e o Edi. Cada um dispõe de 3 minutos para sua manifestação. Eu solicito que sorteiem apenas o número 1, 4 e 5. Permanece. Vereador Edmar Geraldo Salomão, o senhor dispõe de até 3 minutos para suas manifestações. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que sempre nos acompanha e nos prestigia, funcionários dessa Casa de Leis, a todos que estão nos acompanhando, quem nos acompanha pela internet. Tínhamos muitos assuntos para tratar no dia de hoje, sendo a primeira reunião ordinária de 2014, mas devido ao curto espaço de tempo deixaremos para a próxima reunião. Mas eu não poderia deixar de dar as boas-vindas ao vereador José Hermínio Grem, que retorna a essa Casa de Leis, e mais ou menos assim que o bom filho sempre a casa retorna. Eu queria que a mesa registrasse em ata o falecimento do vereador, ex-vereador Guido Polon, popular Leitão. Também registrasse o falecimento do senhor Gerson Baum de Souza, mais conhecido como Gerson Siqueira. O pai dele foi funcionário durante muitos anos da Câmara de Vereadores. E gostaria de dizer que vou lamentar durante muito tempo o ato praticado no cemitério municipal. Não posso concordar com aquela barbárie que aconteceu lá. Até acho que tem que se combater o mosquito da dengue, tem que se procurar soluções, mas fazer uma varredura de derrubar todos os vasos da maneira que foi feito lá, eu não posso concordar, como cidadão de São Bento, não posso concordar, como filho de São Bento, de ver aquilo que foi feito lá. Tanto é que o prefeito também não concordou e mandou refazer tudo aquilo lá que tinha sido desmontado. Agradecer ao Executivo pela promulgou o meu projeto, sancionou o projeto, aonde agora o cidadão que for multado em São Bento, em 30 dias, ele vai saber por que ele foi multado ou por que ele não foi multado, por que ele foi perdoado a dívida da multa ou por que ele foi multado. Já está publicado no Diário Oficial. Eu não recebi a comunicação do Executivo, mas eu vi no Diário Oficial e eu quero agradecer por essa aprovação. Eu também tinha outros assuntos para tratar, mas eu quero desejar a todos os vereadores que retornaram no dia de hoje, oficialmente, às suas atividades aqui nessa Casa de Leis, sucesso em 2014, junto com a equipe de trabalho, porque os senhores podem ter certeza de que um bom trabalho desenvolvido pelos vereadores, que são os legítimos representantes da comunidade, quem ganha com isso é a comunidade de São Bento do Sul. Discussões sempre vão existir, isso faz parte quando um partido governa e os outros partidos fiscalizam. Nós hoje somos oposição, respeitamos a situação, mas estamos para fiscalizar e fazer aquilo que nos compete. Então eu quero desejar a todos sucesso em 2014, né? Porque a sociedade de São Bento, a comunidade de São Bento é que vai ganhar com isso. No próximo, nós vamos falar. Tinha anotado muita coisa para falar hoje, mas devido ao curto espaço de tempo que terminou, eu quero agradecer a todos e cumprimentar e agradecer ao senhor presidente pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Vereador Green, com a palavra, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, assessor de imprensa, funcionários, né? Sejam bem-vindos. Estamos nós aqui
mais um período, né? Internautas que nos assistem, senhores e senhoras, boa noite. Faço uso desse espaço regimental para primeiramente dizer-lhes que é motivo de muita satisfação voltar ao convívio nessa casa, fazendo parte desse seleto grupo de vereadores, né? A maioria são marinheiros de primeira viagem, tem 2 vereadores que atuaram já outra legislatura, né? Mas a maioria são iniciantes que brilhantaram muito esta casa. Ano passado, mas legítimos, né? São Fernando e Ed, né? Que são vereadores que já estão aqui, já ensinando nós há muito, né? Quero, em primeiro, agradecer a oportunidade oferecida pelo prefeito municipal, Fernando Turic, por fazer parte do seu governo, comandando a Fundação de Esportes, onde, infelizmente, não conseguiu o que queria. Queria fazer o que realmente tinha como objetivo, que era levar o esporte para os bairros. Mas a gente sabe que é difícil. Mas devido à situação financeira das prefeituras, que o Brasil inteiro hoje está capengando, as prefeituras nossas do Brasil estão capengando, mendigando dinheiro do governo, ficou difícil a execução. Meu sonho era levar um pouco mais de esporte lá nos bairros, mas ficou complicado, então estou no retorno. O principal motivo do meu retorno a esta casa também foram meus eleitores, que insistentemente me ligam e me cobram a volta aqui. Eles querem eu mais presente na comunidade. Para que permaneça como vereador, para que pudesse atendê-los em todas as áreas e não só no esporte. Agradecer e fazer elogios às pessoas do senhor Geraldo Weirman e Ivan Pereira, que brilhantemente conduziram a minha ausência à cadeira desta respeitável Casa de Leis. Como 2 grandes edis, orgulhando em todos os aspectos nosso grande partido, o PSDB. Obrigado a todos, o nosso tempo é curtinho, um abraço e até a próxima. Pois não. Só quero enaltecer a nobreza de Vossa Excelência, porque saiu, né, por iniciativa de Vossa Excelência, e ao invés de chegar aqui, como é muito comum, infelizmente, de se atirar, ficar dando tiros, Vossa Excelência ainda tem palavras elogiosas ao prefeito, sabe que não conseguiu fazer o que desejou, mas eu acho nobre de Vossa Excelência essa atitude. Isso eu quero agradecer. E seja bem-vindo de novo a essa casa. Obrigado. Transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 3 minutos. Obrigado, não precisa mais. Obrigado, senhor vereador. Senhores vereadores, PADEC presente, hoje eu gostaria de cumprimentar muito especialmente meu pai e minha mãe, que hoje conseguiram vir a primeira vez à sessão, ano passado não tinham como vir na segunda-feira à noite, agora conseguem, fico muito orgulhoso, muito feliz de eles estarem aqui. A minha esposa Jéssica já veio mais vezes, meu filho Lucas, que se eu não falo o nome no microfone fica nervoso, também é bom, eu gosto de trazer ele aqui porque eu iniciei os trabalhos da Câmara, ele tinha 3 anos e meio, eu vou sair, ele vai estar com 7 anos. Então ele vai passar uma parte importante da vida dele com o pai dele sendo vereador, e eu gosto que ele participe, gosto que ele tente entender um pouquinho. E quando o vereador, eu perguntei quem aprovava o requerimento do vereador Votroba, de quem queria, não foi nessa pergunta, evidentemente, mas quem queria mais parquinhos na cidade, ele levantou a mão ali, ninguém viu, mas ele levantou a mão. Porque começa pelo menos a entender, ele assimilou a palavra do Votroba e isso eu queria enaltecer. Queria dar as boas-vindas ao vereador Green, seja muitíssimo bem-vindo a essa casa, mesmo com as dificuldades da pasta, o senhor foi um guerreiro, tentou, buscou, viu que não dava de uma certa forma, buscou outro entendimento e voltou à Câmara, no qual o senhor sabe, é muito bem-vindo, é uma pessoa muito bem-quista aqui dentro, como era, e certamente vai fazer falta, o vereador Geraldo Weirman e o outro suplente que agora me foge o nome. Quero dizer também que o vereador Fernando Malon tem razão, eu fiquei chateado com a postura do Executivo, porque não me pareceu, vereador Fernando Malon, uma postura de quem quer o entendimento. Quando eu busquei entendimento com o Executivo, foi nesse sentido de buscar sentar mais, de dialogar mais, de buscar um melhor entendimento. Não
e eu deixei isso claro para o prefeito, o vice-prefeito e Pedro Ivo Dinheiro, o seguinte, que essa aproximação não visava uma mudança de lado, ou que eu ia votar tudo com o executivo, não, que buscava um entendimento melhor, para que alguns mal entendidos deixassem de acontecer. E um dia ou 2 dias depois dessa reunião, eu leio no jornal, e eu sei que não foi invenção do jornal. Eu sei que não foi. E se tivesse sido, no mínimo, o prefeito deveria desmentir. Como não desmentiu? E eu sei que era verdade, chateia. Chateia, eu acho que não é isso que se busca entre 2 poderes, legislativo e executivo, de uma cidade tão importante como essa. Nós não estamos aqui brincando de fazer política, nós não estamos aqui brincando de política ou de qualquer outra coisa. E muito menos de brincar com vaidade pessoal. Não é isso. É questão de respeito. O que nós fazemos aqui mexe na vida de aproximadamente 75 mil pessoas. Muitas pessoas agora estão em casa dormindo e nem sabem que a vida delas pode estar mudando numa discussão nossa. E é isso que eu tentei buscar. Está de pé o meu convite ao prefeito, de aproximação, está de pé a minha proposta ao prefeito. Como eu disse no jornal, se o Márcio quiser que eu deixar na tela agora, pode deixar, porque todos leram, mas é melhor. Como eu disse ao prefeito, resta a ele a decisão de que se a aproximação que eu busco com o executivo é saudável ao executivo, à cidade de São Bento do Sul, não, essa daí não, Marcinho, isso já foi falado demais. Esse Deus me livre, nem eu não, só Deus que me livre que em 2014 eu preciso falar de novo. Mas resta ao prefeito decidir se a aproximação é saudável e o prefeito quer, ou se prefere que a gente se afaste um pouco. O que o prefeito quiser, tá bom. Como eu disse agora há pouco, e falei em tom de desabafo mesmo, hoje o Poder Executivo Municipal precisa muito mais do Legislativo do que o contrário. Somos poderes harmônicos e independentes de si, mas que precisamos sim um dos outros. Mas hoje parece que o Executivo precisa um pouquinho mais do Legislativo. E que fique claro também que as 2 derrubadas de veto não foi recado, não foi nada disso. Foi um entendimento maduro, coerente, de acordo com o que entendemos por correto, e não foi nada disso. Que se tenha em mente, claramente, que foi o que entendemos por certo. Está aí minha resposta, o que eu disse hoje. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado, minha família que aqui esteve hoje. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. Senhores vereadores, não havendo nada... Queria cumprimentar o ex-vereador Cives, que acaba de adentrar o plenário. Seja bem-vindo, senhor vereador. E dessa vez, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 10 de fevereiro, às 19 horas.